96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. Você se vê na mídia? Vamos abrir o bico antes que o mundo acabe. Esse é o tema do ERECOM, Encontro Regional de Estudantes de Comunicação Social, que terá sede na Universidade Federal do Maranhão, no campus de Imperatriz. O ERECOM vai acontecer entre os dias 4 e 8 de abril e a ENECOS, Executiva Nacional de Estudantes de Comunicação Social, faz um chamado a todos os estudantes de comunicação para construir esse encontro com eles. Para você saber como fazer para participar, entre em contato com as mobilizadoras locais pelo e-mail anieleraquel, com 2 L's, @gmail.com ou anielteixeira@hotmail. Entre em contato pelo telefone 9979-4331. Participem e vamos abrir o bico antes que o mundo acabe. Apoio FM Universitária. Em Teresina, 11h32. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais um Universitária Esportiva. Ao meu lado é Manuele Madeira. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. No Boletim Esportivo, notícias sobre a Fórmula 1 e o resultado da Superliga de Vôlei. No Bola na Rede, os jogos que aconteceram no final de semana com participação do comentarista de futebol, Flávio Meirelles. Universitária Esportiva está no ar. Galera, se liga, eu vou falar. Só comer besteira em coisa boa não vai dar. Vacilar pode fazer a saúde piorar. Ainda bem que na escola também vê uma galera da saúde pra cuidar, ensinando a comer bem. Obesidade não tem, dúvida não fica pra ninguém. Esse é o programa, é o que rola. É o Saúde, Saúde na Escola. Com o programa Saúde na Escola, o governo federal leva a saúde para as escolas públicas, com avaliações de saúde periódicas, prevenção da obesidade e promovendo uma vida mais saudável. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Nelsinho Piquet conquistou neste fim de semana a primeira vitória em sua carreira nos Estados Unidos em uma divisão regional da NASCAR. Em sua primeira participação pela East Pro Series, o piloto venceu a prova realizada em Bristol, que acontece dentro da programação da etapa da divisão nacional da NASCAR. Este é o primeiro triunfo de um brasileiro em categoria de acesso da NASCAR. Além disso, ele participou da corrida pela equipe X-Team, que tem donos brasileiros. Nelsinho largou na pole position e se manteve sempre entre os 5 primeiros colocados. Ele assumiu a liderança definitivamente, faltando 20 voltas para o final, e conseguiu manter a ponta. A última vitória de Piquet em qualquer categoria tinha sido na etapa da Turquia da GP2 em 2006. Ele volta a correr pela NASCAR Truck Series, terceira divisão nacional da NASCAR, onde participa de toda a temporada, no próximo dia 31 de março em Martinsville. O piloto da McLaren, Jason Button, não encontrou problemas para vencer o GP da Austrália neste domingo. Sem ser incomodado pelos adversários, ele recebeu a primeira bandeirada do ano com uma vantagem tranquila sobre o bicampeão mundial Sebastian Vettel. Lewis Hamilton completou o pódio, já Felipe Massa e Bruno Senna se tocaram e abandonaram a prova. O choque entre os dois ocorrido na volta 47 completou um fim de semana repleto de problemas para ambos. Massa havia largado em 16º, recuperou algumas posições e fazia uma corrida discreta. Senna, 14º no grid, já havia se envolvido em um toque logo após a largada. Fernando Alonso fez uma boa corrida e compensou o fim de semana ruim vivido pela Ferrari. O espanhol largou em 12º e terminou na 5ª posição após resistir à pressão de Pastor Maldonado. O venezuelano companheiro de Bruno Senna tinha tudo para pontuar, mas perdeu o controle de seu carro na última volta e bateu. A próxima etapa da temporada será disputada no próximo domingo, dia 25. O GP da Malásia no circuito de Sepang, com largada às 5 da manhã, horário de Brasília.
César Cielo terminou invicto o Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos disputados em Belém do Pará. O campeão olímpico disputou 4 provas e conquistou 4 medalhas de ouro, nos 100 metros livre, nos 50 metros borboleta, 50 metros livre e revezamento 4 por 100 livre. Nos 100 metros livre, o tempo de 48 segundos e 70 centésimos que deu a vitória a Cielo é o terceiro melhor tempo do mundo em 2012. O médico da Associação Olímpica Britânica aconselhou, por precaução, os atletas britânicos a evitarem um aperto de mão durante os Jogos Olímpicos de Londres. A Associação Olímpica Britânica e o principal médico da entidade, Ian McCurdy, acreditam que qualquer pequena doença pode afetar as chances de triunfo da equipe anfitriã. Questionado se as saudações aos rivais deveriam ser evitadas durante os Jogos Olímpicos, McCarthy respondeu que dentro do razoável sim. Ao todo, cerca de 10 mil atletas estarão presentes nos Jogos Olímpicos de Londres, e a maioria dos participantes dividirá quartos e áreas comuns com companheiros e rivais de mais de 200 países. Milhares de atletas e centenas de dirigentes estarão envolvidos nos Jogos Olímpicos, que ocorrerão entre os dias 27 de julho a 12 de agosto. O suíço Roger Federer bateu o norte-americano John Isner com parciais de 7-6 e 6-3 e foi campeão do torneio de Indian Wells, na Califórnia. Com a vitória, Federer tornou-se o primeiro tetracampeão do torneio e embolsou $1 milhão. O suíço superou os tricampeões Jimmy Connors e Michael Chang. O jogo chegou a ser interrompido no primeiro set devido às chuvas que incomodaram os tenistas durante o torneio. Com a bola em quadra, Federer não teve dificuldade em impor seu jogo e bateu o adversário com facilidade. Recentemente, Federer tem se firmado com o melhor rendimento do circuito. Nos últimos meses, foi campeão na Basileia, em Paris, no ATP Finals em Roterdã e Dubai. O título de Indian Wells é o título de número 73 da carreira de Federer. Os pontos ganhos pelo suíço no ranking da ATP devem jogar pressão sobre seu grande rival e algoz, o espanhol Rafael Nadal. O suíço já tem chances de ultrapassar o espanhol em Miami nas próximas semanas. No primeiro jogo da série melhor de 3, válido pelas quartas de final da Superliga Masculina, o RJX não tomou conhecimento do jogo fora de casa e superou a equipe do SESI neste domingo pelo placar de 3-2. Com o triunfo, o RJX pode assegurar a classificação para as semifinais diante de sua torcida no ginásio Maracanãzinho. O segundo jogo será disputado no próximo sábado, às 12 horas. O ponteiro Dante do RJX foi o maior pontuador do duelo, com 25 acertos. Pelo lado paulistano, quem se destacou foi o oposto Wallace, com 22 pontos. O CIMED Sky também largou na frente na série melhor de 3 das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei. A equipe de Florianópolis derrotou de virada o Vivo Minas por 3-2. A partida só foi decidida no tie-break, sendo que o maior número de pontos no jogo foi anotado por Rodrigo Pinto, que assinalou 24 para o CIMED. Do outro lado, Ricardo Souza fez 21 pontos para os mineiros. As duas equipes voltam a se enfrentar na sexta-feira em Belo Horizonte. Em caso de vitória, os catarinenses avançam à próxima fase. Desta forma, o Minas precisa vencer para forçar o terceiro confronto das quartas de final, que seria novamente em Florianópolis. E a piauiense Conceição Oliveira conquistou o terceiro lugar na 29ª corrida da cidade de Aracaju. A atleta conseguiu diminuir seu tempo pessoal na prova de 25 km, de 1 hora 36 minutos e 30 segundos para 1 hora 34 minutos e 16 segundos. A campeã foi a queniana Pazalia Chepkonyi, seguida pela brasileira Edielza Guimarães. No masculino, outro queniano foi vencedor, Stanley Koech, seguido pelo brasileiro Gilberto Lopes. Universitário Esportiva volta já. Chuva na cidade quente é diferente. Sexta na Canção, um happy hour no Palácio. Todas as sextas-feiras, das 18 às 21h30 da noite, no Bar do Palácio da Música, com Rubens de Figueiredo e Dalmir Gomes, exceto a primeira sexta do mês. Venha sentir a beleza da música brasileira. Sexta na Canção, um happy hour no Palácio. Apoio FM Universitária. Chuva na rua. Universitária Esportiva. Bola na rede.
E no segundo confronto entre Caucaia e Flamengo pela Copa do Brasil de Futebol Feminino, o time cearense garantiu sua permanência na competição ao golear o Flamengo por 4-1. O time piauiense já havia perdido no primeiro jogo, que aconteceu no Albertão, por 2-1. E o final de semana foi tenso no futebol inglês. Na partida entre Tottenham e Bolton, que aconteceu no sábado, válido pela Copa da Inglaterra, aos 41 minutos do primeiro tempo, o jogador congolês Fabrice Muamba caiu sozinho em campo e teve uma parada cardiorrespiratória. O jogador foi atendido em campo por 6 médicos que tentaram reanimá-lo com massagens cardíacas e desfibrilador, mas o jogador não acordou e foi levado às pressas para o hospital. De acordo com o jornal The Guardian, os médicos que atenderam Fabrice Muamba teriam dito que o coração do atleta, de 23 anos, ficou cerca de 2 horas sem bater voluntariamente. De acordo com informações divulgadas pelo London Chest Hospital, onde está internado, e pelo próprio clube, Muamba, que segue em estado crítico, permanecerá sedado em tratamento intensivo ao menos nas próximas 24 horas, em procedimento comum. O jogo entre Tottenham e Bolton foi adiado. E vamos falar agora dos jogos do final de semana. Sem Ronaldinho, Wagner Love, David, Ayrton, Renato e Léo Moura, o Flamengo sofreu para vencer o Friburguense. Botinelli até desperdiçou um pênalti no primeiro tempo. Com 2 bolas na trave para cada lado e várias finalizações erradas de Diego Maurício, que criava bastante, mas tinha dificuldades na conclusão, o Flamengo contou com a qualidade de Kleberson, que entrou no segundo tempo para chegar aos 9 pontos no terceiro lugar do Grupo A. O Flamengo dominou praticamente todo o jogo, mas mesmo chegando bem ao ataque, o time tinha dificuldades de concluir as finalizações, já que a defesa do Friburguense estava muito bem posicionada. No segundo tempo, o rubro-negro teve 2 ótimas chances de abrir o placar com Diego Maurício, as 2 jogadas com direito a rebote, mas Marcos apareceu em todos os lances muito bem e salvou o gol do Friburguense. Com a entrada de Paulo Sérgio e Kleberson, o time do Flamengo tomou outro posicionamento e foi em uma jogada entre os dois que saiu o gol. Kleberson recebeu um lindo passe de Paulo Sérgio e mandou direto pro gol. O Friburguense empatou, mas o jogador estava impedido e o gol foi anulado. Com a derrota, o Friburguense permanece na lanterna do Grupo B com apenas 1 ponto. Pela primeira vez na temporada, o técnico Luiz Felipe Scolari escalou o Palmeiras com a dupla Valdívia e Daniel Carvalho. A estratégia funcionou no primeiro tempo e o Verdão derrotou a Ponte Preta por 2-1 na noite deste sábado no estádio do Pacaembu. Aos 3 minutos, com boa troca de passes, Juninho bateu por cobertura e abriu o placar. E de longe, numa cobrança de falta aos 10 minutos de jogo, Marcos Assunção marcou um golaço. Ainda no primeiro tempo, aos 36, Ferron, aproveitando o cruzamento, diminuiu para a Ponte, mas o placar ficou assim, 2-1. O Palmeiras alcança a liderança do Campeonato Paulista, pois chegou aos 32 pontos na classificação. E vamos chamar agora nosso comentarista Flávio Meireles para fazer comentário de outros jogos. Bom dia, Flávio. Bom dia, Neila, bom dia, Emanuele, bom dia, Ricardo. E bom dia de volta, nossa querida produtora, Naira Macedo. Vamos falar dos jogos de domingo de Armagedon no futebol brasileiro e mundial. Armagedon, vocês lembram aquele filme com o Ben Affleck? Ele começou, né? Sobre o fim do mundo. Na Inglaterra, Fernando Torres marcou 2 gols, deu 2 assistências, foi o grande craque da partida, voltou a marcar depois de 25 jogos. Dia épico, foi hein? Épico e deu início a um domingo inesquecível, porque mais tarde no clássico entre Botafogo e Vasco, o Botafogo venceu por 3-1, segunda vitória do Botafogo no clássico contra o Vasco no Campeonato Carioca. Isso é incrível. E a grande estrela da noite foi Felipe Gabriel. Acredite se quiser. Incrível, hein? Pra felicidade do meu amigo João Henrique Bezerra, que tá escutando a gente. Botafoguense doente. O Botafogo foi um jogo equilibrado, mas onde o Botafogo se aproveitou dos erros defensivos do Vasco e escalou um time com algumas reservas, poupando alguns titulares para a partida da Libertadores. Na volta do Rômulo, né? Isso, na volta do Rômulo. E além dos gols de Felipe Gabriel, que brilhou, Felipe Gabriel, para quem não lembra, ele foi revelado nas categorias de base do Flamengo. Foi uma aposta do novo técnico do Botafogo, Oswaldo de Oliveira,
que ele trouxe do Japão, onde o Oswaldo foi treinador nos últimos anos, gostou do que o Felipe Gabriel vinha fazendo no futebol japonês, apostou na contratação e ele vem se dando muito bem. Não foram os primeiros gols do Felipe Gabriel no Campeonato Carioca, ele já havia marcado outros. Por enquanto, a aposta muito válida. Pelo time do Vasco fica a preocupação com o sistema defensivo. Novamente o Rodolfo atuou mal, tá numa fase... Ele mesmo admitiu que nunca havia passado uma fase tão ruim na carreira dele. Antes do jogo do Clássico Carioca, nós tivemos à tarde um grande jogo no Morumbi, válido pelo Campeonato Paulista, onde o São Paulo, de Lucas e Luiz Fabiano, venceu o Santos de Neymar e Ganso. Foi a partida... São Paulo venceu a partida com gols de Casemiro, Luiz Fabiano e Lucas. E para o Santos descontaram Edu Dracena e sempre ele, Neymar. Grande destaque da partida, lógico, como já havia sido no clássico contra o Palmeiras, foi Lucas, que parece ter aprendido com os clássicos do ano passado, onde ele sempre desaparecia, e agora tem definido muitas partidas pelo tricolor paulista. Também muito bom saber que Luiz Fabiano está voltando a fazer gol, inclusive já há quem defenda a convocação do Luiz Fabiano para assumir a camisa 9 da Seleção Brasileira, que ainda está em aberto aí com o Pato e o Damião como principais alternativas ofensivas. E agora, Chelsea, não? Tem Chelsea, tem Comercial. Vamos falar primeiro do Comercial, que quarta-feira joga pela Copa do Brasil. Comercial no sábado fez um amistoso contra o Sindicato dos Atletas Profissionais. O jogo foi no Lindolfo Monteiro. O time quase não chegou a Teresina, porque o ônibus que trazia a delegação do time de Campo Maior teve um problema na estrada, mas chegaram um pouco atrasados, entraram em campo, venceram por 4-0. Foi mais uma partida para movimentar os jogadores, quase 2 semanas parados, só treinando. É bom um joguinho de vez em quando. O problema foi o que aconteceu no domingo. O jogo foi no sábado. No domingo, o Wesley, lateral esquerdo, titular do Comercial, durante um treino em Campo Maior, torceu o joelho e está praticamente cortado do jogo de volta contra o Fortaleza. Ele que inclusive foi revelado na base do Fortaleza. E quem entraria no lugar dele? O Polozzi ainda não confirmou, mas se a gente levar em consideração o que vinha acontecendo no torneio da movimentação, inclusive na final, quem deve jogar ali naquela lateral esquerda, fechando aquele caminho ali junto com o Cleiton, é o Ismael, que é moleque da base do Comercial, que é lá de Campo Maior mesmo. Outro destaque do futebol piauiense: na última sexta-feira, o presidente da Federação de Futebol do Piauí, Cesarino Oliveira, se reuniu com o governador do estado, Wilson Martins. Em pauta, eles botaram a realização do Campeonato Piauiense 2012. Cesarino, como ele já havia afirmado anteriormente, ele quer uma parceria firme com o governo do estado, onde ganhem clubes, federação e o próprio governo do estado. Como ele já tinha adiantado quando foi reconhecido pela CBF como presidente da federação, ele quer que a Federação Piauiense, o Campeonato Piauiense, siga o modelo que foi implantado em Pernambuco, nessa parceria com o governo do estado, de nota fiscal e de desenvolvimento do esporte. Foi um encontro preliminar, onde novos outros encontros devem acontecer. Inclusive, essa semana, Cesarino Oliveira deve se reunir com o secretário estadual de Fazenda, Silvano Alencar, para tratar um pouco mais desse assunto. Ele quer que seja uma parceria que dure por muitos anos, não seja uma coisa momentânea, seja uma coisa de desenvolvimento, de fato. Esperem o nosso programa especial a respeito do Campeonato Piauiense, com o Chico Filho e o nosso comentarista Flávio Meirelles. Grandes conhecedores do futebol local. Vai ser muito bacana, a gente está planejando uma coisa muito boa para quem está escutando a gente. Vai ser muito bacana. E os times estão se reforçando no interior do estado. No interior do estado, os times estão se reforçando, mas aqui em Teresina a situação está complicada, hein? O River ainda está sem técnico e ainda sem um elenco complicado. O River, até o sábado, ainda não tinha definido nada ou quase nada sobre os rumos da equipe em 2012, mas houve uma reunião, o Eliseu se reuniu com o diretor de futebol profissional, Marcelo Almeida, e eles começaram a traçar o que vai ser do tricolor teresinense nesse ano de 2012. No Flamengo, boas notícias talvez cheguem essa semana. Por quê? O presidente Jankel Costa havia afirmado que
logo após a final do torneio da movimentação, o foco do rubro-negro seria a Copa do Brasil de Futebol Feminino. Com a desclassificação do Flamengo, a precoce desclassificação do Flamengo no torneio nacional, agora a diretoria e o foco da diretoria voltam-se para a formação do clube para o campeonato piauiense. De todas as equipes de Teresina, a única que já definiu o treinador e já está treinando é o Piauí, do presidente Reinaldo Ferreira, que inclusive na última sexta-feira treinou com bola, botou os meninos para jogarem no Jockey Club, a partir das 19 horas. Houve mais um treino da única equipe que parece estar se preparando aqui em Teresina. E já que falamos do Flamengo daqui, vamos falar do Flamengo do Rio de Janeiro, que parece que vai contratar o Adriano. O Império do Amor está quase de volta. Adriano, Wagner Love, David, Ronaldinho Gaúcho. Sei não, mas tá com cara de rebaixamento. Tá com cara de rebaixamento, ou se não sair um bom ataque, daí sai uma boa banda de pagode, né? E um bom rombo financeiro pro clube. O rombo financeiro, com certeza. São jogadores muito caros. O Flamengo paga mais de R$1 milhão mensais ao Ronaldinho Gaúcho. Não paga isso pelo Wagner Love, mas paga um valor também muito alto. E o Adriano não viria por menos de R$400 mil. Fala-se em R$350 mil, mas quando o Adriano saiu do Flamengo, inclusive em discordância com o aspecto financeiro, ele pediu o reajuste do salário dele para R$550 mil. Desculpa. Sendo que ele ainda vai ter que passar por um tratamento, né? Vai ficar de molho mais tempo do que já vinha no Corinthians. Venceu o contrato dele no Corinthians, ele vai assinar um contrato com o Flamengo e ainda vai ter de passar por uma preparação física para poder jogar. E não só preparação física, eu tive pesquisando, o Adriano ainda se ressente de algumas dores na contusão que tirou ele de muito tempo do Corinthians, que foi a contusão do tendão de Aquiles, que é realmente uma contusão muito complicada, que inclusive já tirou o jogador de seleção brasileira em véspera de Copa, como foi o caso do Flávio Conceição, em 1998. Infelizmente, a gente vai agradecer agora a participação do Flávio Meirelles. Muito obrigada. Infelizmente, me agradecer? Porque já vai encerrar, meu bem, só por isso. Vamos voltar agora aos outros jogos da rodada. No Baiano, Vitória venceu o Clássico no Arrudão, derrotou o Bahia por 3-2. O time chega aos 29 pontos e se mantém na segunda colocação atrás do rival. No Campeonato Carioca, o Fluminense foi derrotado pelo Macaé por 3-1. Com a vitória, o Macaé continua líder do Grupo A com 12 pontos. Já o Fluminense é o quinto colocado do Grupo B com 3 pontos. No Campeonato Gaúcho, o Internacional goleou o Juventude por 7-0 e chega aos 9 pontos, líder do Grupo 1. Pelo Grupo 2, o Grêmio derrotou o Veranópolis por 4-1 e também tem 9 pontos na liderança do grupo. Os times gaúchos aí voltando agora às vitórias. E no Campeonato Maranhense, o Maranhão já garantiu sua vaga na final. O time ficou no 1-1 com o Santa Quitéria. Na primeira decisão da outra semifinal, o Viana venceu o Sampaio Corrêa por 1-0. O outro jogo acontece na quinta-feira. No Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro venceu o Uberaba por 2-1. O time chegou aos 21 pontos e continua líder. No outro jogo, o Cruzeiro derrotou o Caldense por 5-1 e chegou aos 18 pontos, mantendo a segunda colocação. No Campeonato Paranaense, o Atlético Paranaense ficou no 1-1 com o Roma do Paraná e chega aos 7 pontos na quarta colocação. Em outros jogos do Campeonato Paulista, o Guarani venceu o Mirassol por 2-0. O Corinthians ficou no 3-3 com o Comercial de São Paulo. A classificação do campeonato é a seguinte: Palmeiras em primeiro com 32 pontos, São Paulo e Corinthians em seguida com 31, Santos e Mojimirim com 27, Guarani em sexto com 26 pontos. No Campeonato Pernambucano, o Sport ficou no 0-0 com o Salgueiro. O Sport é líder com 37 pontos e o Salgueiro é o segundo colocado com 35. O Santa Cruz venceu o Central por 2-1 e o Náutico também ficou no 0-0 com o Ipiranga. O Santa Cruz tem 29 pontos e é o quarto colocado, enquanto o Sport tem 34 pontos na terceira posição. Pelo campeonato alemão, o Borussia Dortmund venceu o Werder Bremen por 1-0. O time continua na primeira colocação com 59 pontos. O Bayer Leverkusen foi derrotado pelo Bayer Mönchengladbach por 3-1. O Mönchengladbach continua na terceira colocação com 51 pontos. Já o Leverkusen é o quinto colocado com 40 pontos. O Bayern de Munique goleou por 6-0 o Hertha Berlim. O Bayern de Munique é o segundo colocado com 54 pontos. Já o Schalke 04 fez 4-1 no Kaiserslautern. O Schalke 04 continua na quarta colocação com 50 pontos.
Pelo campeonato argentino, Lanús continua caindo na competição. O time foi derrotado pelo Argentino Júnior por 1-0 e está na 14ª colocação com 6 pontos. O Estudiantes e o Tigre ficaram no 1-1. O Tigres ainda é o líder com 14 pontos. Já o Estudiantes está na 3ª colocação com 12 pontos. E o Vélez Sarsfield também ficou no empate. O jogo com o União ficou no 3-3. O Vélez é o segundo colocado com 12 pontos e o União é o 8º com 7. O All Boys ficou no 1-1 com o Godoy Cruz. O All Boys é o 5º colocado com 9 pontos. Já o Godoy Cruz é o 15º com 6 pontos. Já o Racing venceu o Olimpo por 3-0. O time é o 6º colocado com 8 pontos, enquanto o Olimpo está na 17ª colocação com 6 pontos. E o Boca Juniors derrotou o San Martín por 1-0. O Boca tem 10 pontos e está na 4ª colocação. Já o San Martín tem 7 pontos e está na 9ª posição. No Campeonato Espanhol, o Osasuna e Zaragoza ficaram no 1-1. O Osasuna é o 6º colocado com 39 pontos, já o Zaragoza é o lanterna com 20 pontos. O Barcelona derrotou o Sevilha por 2-0. O Barça continua na 2ª colocação com 63 pontos, já o Sevilha é o 13º e tem 33 pontos. O Atlético de Madrid perdeu para o Mallorca por 2-1. O Atlético está na 10ª posição com 36 pontos e o Mallorca é o 14º com 33. O Valência venceu o Atlético Bilbao por 3-0. Com a vitória, o time chega aos 47 pontos na 3ª colocação. O Bilbao é o 7º com 37 pontos. E depois de uma série de 10 vitórias, o Real Madrid empatou com o Málaga no 1-1. Mesmo assim, o time continua na 1ª colocação com 71 pontos. O Málaga é o 5º com 41. Pelo campeonato francês, o Paris Saint-Germain empatou com o Caen no 2-2. O PSG continua na liderança com 59 pontos. E o Caen é o 17º colocado com 29. O Lyon derrotou o Saint-Étienne por 1-0. O Lyon é o 5º colocado com 46 pontos. O Saint-Étienne tem os mesmos 46 e está na 6ª posição. O Toulouse venceu o Rennes por 1-0. O time está na 4ª posição com 47, enquanto o Rennes é o 7º com 44. E o Lille derrotou o Valenciennes por 4-0. O Lille continua na 3ª posição e o Valenciennes é o 16º. Pelo inglês, o Swansea City derrotou o Fulham por 3-0. O Swansea chegou à 8ª colocação com 39 pontos. Já o Fulham caiu para a 11ª com 36. O Wigan empatou com o West Bromwich no 1-1. O West Brom é o 12º colocado com 36 pontos. Já o Wigan é o 19º com 22. O Manchester United goleou o Wolverhampton por 5-0. Os Red Devils continuam na liderança com 70 pontos. O Wolverhampton é o lanterna com 22. E o Newcastle venceu o Norwich City por 1-0. O Newcastle continua na 6ª colocação com 47 pontos. Já o Norwich é o 13º com 36. No campeonato italiano, o Milan derrotou o Parma por 2-0. O Milan ainda é o líder com 60 pontos e o Parma foi para a 17ª posição com 31 pontos. A Juventus derrotou a Fiorentina por 5-0. A Juve mantém a 2ª colocação com 56 pontos. Já a Fiorentina é a 16ª com 32. A Lazio foi derrotada pelo Catania por 1-0. O time mantém sua 3ª posição com 48 pontos. Já o Catania chega a 39 na 8ª posição. E o Internazionale continua em crise. O time ficou no 0-0 com o Atalanta. Com o empate, o Inter chegou aos 41 pontos e mantém a 7ª posição. Já o Atalanta chegou aos 34 na 12ª posição. O Chelsea venceu o Leicester por 5-2. Os Blues foram o primeiro time a se classificar para as semifinais da Copa da Inglaterra, viu, gente? O outro time foi o Liverpool, que derrotou o Stoke City por 3-0. Ontem foi realizado o sorteio das semifinais. O Chelsea enfrenta o vencedor da partida entre Tottenham e Bolton, que foi adiada devido ao incidente com Fabrício Muamba. Na outra semi, o Liverpool joga com o vencedor da partida entre Everton e Sunderland. Universidade Esportiva volta já. Quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, ligue para o telefone 32 37 16 19, repetindo 32 37 16 19. Ou com contato direto com o programa Universitário Esportiva pelo e-mail universitarioesportiva@hotmail.com. Infelizmente, o Universitário Esportiva de hoje chegou ao fim. O programa foi apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro, com a excelentíssima participação do nosso comentarista de futebol, Flávio Meirelles. O programa é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção da queridíssima Naira Macedo. Universitária Esportiva volta amanhã às 11h30. Sintonize na FM Universitária 96,7. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação.